Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Rita Helena, faço parte do grupo de palestrantes da nossa querida casa, o CELE, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, em Porto Alegre. E nós ainda continuamos nesse nosso formato de bate-papo virtual, enquanto a nossa querida casa não reabre para os trabalhos ao público. O nosso bate-papo hoje compreende o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar o pai e a mãe. Como é de costume na nossa casa, antes de todo o nosso bate-papo, nossa palestra, todo atendimento, a gente faz uma prece para que a gente possa se sintonizar. E então eu convido vocês que comigo possam mergulhar um pouquinho no silêncio interior, fechar os seus olhos, aqueles que se sentem confortáveis. Aqueles que já conhecem a nossa casa, se sintonizem lá, naquele auditório, se sintam acolhidos, recebidos pelaquela equipe que nos acomoda ali nas cadeiras, nos mostra os locais. Respirem e se deixem invadir por essa energia maravilhosa, porque Jesus nos disse: onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E assim, na certeza, Pai, que Tu nos acompanha em cada segundo do nosso dia, basta que a gente sintonize contigo. Nós aqui estamos de coração aberto, te pedindo orientação, te pedindo energia, força, lucidez, para que possamos bater um papo sobre o Evangelho e entender um pouquinho daquilo que Tu veio trazer, de luz, de ensinamento para nossa melhora como seres em evolução. Obrigada, Pai, pedindo assim a permissão então para iniciar esse nosso bate-papo. Bem, então vamos lá. Honrar o pai e a mãe. Esse capítulo traz então um dos 10 mandamentos, tá? E que Jesus então veio amplificar ele, né? Expandir, dar um entendimento melhor do honrar pai e mãe. Porque em tempo ainda de Moisés, era uma obrigação, né? Era uma lei. E a promessa era que se nós honrássemos pai e mãe, nós conseguiríamos a terra prometida, viveríamos mais tempo nessa terra prometida. Porque no tempo ainda de Moisés, não se tinha ainda nenhuma noção de uma vida futura, não se podia falar ainda sobre esse assunto porque não seria entendido. Já quando Jesus vem, então, ele amplia o sentido desse mandamento, falando que honrar pai e mãe, porque a recompensa estaria no reino dos céus. E o que é que Jesus quis dizer então com honrar pai e mãe? O que ele veio trazer através dessa mensagem? Qual é o nosso dever então? Porque honrar é muito mais do que amar, né? Honrar compreende cuidar, compreende devolver em vida tudo aquilo que aqueles seres fizeram por nós. E o fato deles terem nos dado a vida, né, permitido que a gente venha para o mundo da matéria através de um corpo que foi gerado por uma pessoa, por um casal, esse é o maior presente que alguém pode ganhar. Porque quando se lê isso, né, é lógico que cada um nas suas questões, no seu grupo familiar, que nós sabemos, né, é a primeira escola que nós temos, a gente pode pensar assim, sim, pois é, honrar pai e mãe, mas é porque tu não teve a mãe que eu tive, o pai que eu tive. Essas questões sempre vêm à tona quando a gente fala sobre esse assunto. Mas Jesus nos deixou muito bem esclarecido isso, que a nossa obrigação como filhos não é julgar o que um pai e uma mãe fez.
e que independente de qualquer coisa que eles tenham feito, nos abandonado, nos maltratado, nos judiado, enfim, qualquer coisa, só o fato deles terem permitido que a gente reencarne e tenha um corpo aqui na Terra, porque alguém permitiu, alguém se propôs, alguém se colocou até em risco, né? Porque muitas vezes uma gravidez pode levar sim uma mulher ao óbito, né? Só esse fato já nos faz com que tenhamos uma dívida que é impagável com esses seres. E por isso, a nossa parte, ela nunca vai ser isentada. Nós nunca podemos dizer assim, não, eu não vou dar assistência a esse ser, porque esse ser só me botou no mundo. Sim, esse ser te botou no mundo. E por ele ter te posto no mundo, sim, tu tem obrigação filial. É isso que Jesus veio dizer, e é isso que depois, mais tarde, Allan Kardec, né, quando fez a codificação, né, das obras básicas, através desse capítulo 14 do Evangelho, nos esclarece que nós temos esta dívida eterna com esses seres e que não nos cabe julgar se foram bons ou maus pais. E esse honrar, então, significa que nós vamos prestar toda a assistência a esses seres, né, que não vamos abandoná-los e que vamos fazer, sim, a nossa parte como filhos. Que na velhice, essas pessoas vão precisar da nossa atenção, né, dos nossos cuidados, assim como nós precisamos quando éramos bebês. Né? Quantas noites será que as nossas mães ficaram acordadas? Qual o sofrimento que tiveram quando nós tivemos febre ou doenças ou qualquer coisa nesse tipo, né? E essa noção mais forte, então, deste entendimento, ela fica muito mais clara quando nós somos pais e mães. Aí nós passamos a compreender a amplitude dessa, desculpem, desse gesto, né, tão sagrado que é nos dar a vida, né, proporcionar que a gente tenha essa vida aqui na Terra. E tem um trechinho que diz assim, ó, é bem verdade que alguns pais descuidam-se de seus filhos e não são para com eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los, não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizeram por merecer pais assim. E aí abre aspas, né? Como assim eu mereci um pai assim? O Espiritismo vem nos trazer esta grande revelação da responsabilidade da causa e efeito, de que hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, ação e reação. Então, se nós temos hoje, nesta vida, pais que, entre aspas, nós julgamos não merecedores, que não foram bons pais, não se sabe o que tem para trás nas nossas histórias que fez com que a gente atraísse esse tipo de lição. Então, tudo está justo dentro de uma ótica de evolução. Embora a gente não entenda hoje os fatos, mas com certeza há uma grande justiça por trás de cada ato. E é o que a doutrina espírita nos chama a todo momento a questionar, né? E se a lei da caridade manda pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o seu próximo, esquecer e perdoar as faltas e amar até mesmo os inimigos, quanto maior não deverão ser as obrigações em relação aos pais? Então vejam, é muito esclarecedor o que a doutrina espírita nos chama para entender sobre essa responsabilidade. Aqui não há dúvida, não tem como questionar, o texto é muito claro, Jesus já dizia, né? E depois então com a doutrina espírita veio muito forte esse esclarecimento. E claro, né, cada um vai ter aí a sua história particular,
Mas o que nos remete à doutrina espírita a fazer esta força, esse movimento em direção a esse norte que foi nos dado. É porque aqui está muito claro dito que é nossa obrigação de filhos amar, cuidar, zelar, honrar pai e mãe. Depois esse capítulo segue, tem uma outra passagem bem interessante que diz: quem é meu pai, quem são meus irmãos? E aí conta aquela passagem que Jesus estava reunido e com pessoas, conversando e passando os ensinamentos dele. E daqui um pouco vieram alguns e disseram assim: Jesus, a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora e querem falar-lhe. E ele, aproveitando aquele momento, então, que ele não desperdiçava um momento sequer, né, para dar uma lição, ele diz: mas quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Aos olhos dos mais críticos, né, num primeiro momento, parece que Jesus estava se contradizendo. Afinal de contas, ele veio reforçar o mandamento que já era lá dos 10 mandamentos anterior a ele, então, né, e veio reforçar que aquele mandamento era de suma importância. E ao mesmo tempo parece que ele estava dando uma lição de renegar, né, sua mãe, seus irmãos, a sua família. Só que por trás disso, então, tem uma grande lição, que é a lição de quem realmente são os nossos familiares. Nessa lição, Jesus quis nos mostrar que nós temos laços familiares, espirituais e temos laços corpóreos, né? Então, aqui quando nós reencarnamos, o que é essa experiência na matéria? É uma escola. E dentro dessa escola, que é a primeira célula, que é a família, vão ser reunidos ali espíritos que nem sempre estão espíritos afins. Porque ali é onde nós vamos reajustar as nossas questões, as nossas dificuldades, né? Aqueles desafetos que a gente vai tentar se reaproximar, reaprender a amar. Mas esse laço sanguíneo não significa o laço verdadeiro da família espiritual. Porque famílias espirituais são aqueles espíritos afins que vêm já com um projeto de muitos tempos, né, tentando evoluir em conjunto, se ajudando reciprocamente, se procurando, tendo projetos juntos para que possam evoluir, porque já tem uma sintonia e um amor desenvolvido. Estes sim são os laços eternos, os laços do amor. Esta é a família espiritual, realmente a família. Foi isso que Jesus quis dizer ali. Não que ele estivesse renegando a mãe e os irmãos, mas que naquele momento, aquela sintonia que ele tinha era muito maior com aqueles que estavam ali ouvindo ele, tentando sorver aquelas lições, entender o que Jesus dizia, do que aqueles que, sabe-se em outras passagens, né, que os irmãos e a mãe nem bem entendiam ainda a missão do próprio Jesus. Foi isso que Jesus quis nos dizer, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito dos filhos, eles apenas lhe fornecem o corpo da carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. E aí depois nós temos ainda, para fechar esse capítulo, uma parte de Santo Agostinho que fala da ingratidão dos filhos e os laços da família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso.
É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos uma análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem a esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. E aqui toda essa parte vai nos falar sobre, então, esses laços, que nós temos numa família, que muitas vezes nós temos muito mais afinidade com pessoas que não pertencem a uma família, por exemplo, amigos, conhecidos, outras pessoas, do que propriamente numa família. Por isso é tão difícil a célula familiar. E é mais difícil ainda porque ali nós estamos realmente como somos, sem as máscaras, sem a carinha bonita do Face, como eu digo, sem o sorriso forçado. Nós ali estamos nus e crus, ali é a nossa essência, ali é que realmente a gente pode ver o nosso convívio familiar, quem nós somos, como nós reagimos, como nós estamos tentando nos melhorar. E o Espiritismo vem então para fazer esse chamamento, esse esclarecimento nas nossas questões, para que a gente possa entender que por trás de toda a dificuldade do convívio familiar, existe uma questão muito maior, que é a nossa questão evolutiva. Ninguém cai de paraquedas numa família. Se nós pertencemos a alguma família, tudo isso foi muito bem traçado, tá? Todas as ferramentas e as condições para superar esses obstáculos foram nos dadas, para que a gente possa dali tirar uma bela lição e quem sabe alinhavar um futuro melhor com essas pessoas. Há um momento em que todas as famílias serão famílias espirituais, no momento em que nós, seres humanos, aprendermos verdadeiramente a amar. Esse é o projeto. E é disso então que trata esse capítulo, deste carinho, deste amor, desse respeito, dessa devolução que nós temos que fazer de amor para com esses seres que nos deram e nos permitiram reencarnar, nos deram a vida. Então, meus queridos, é com esta mensagem que eu encerro aqui o nosso bate-papo, com muita gratidão por poder fazer parte desse projeto, por poder estar aí com vocês, falando um pouquinho sobre essas palavras tão lindas de Jesus, com essas palavras que Allan Kardec traduziu para nós, atualizou, nos esclareceu, esmiuçou, para que a gente tenha um entendimento maior. E assim, eu desejo a todos vocês um excelente momento de reflexão. Claro, isso foi só uma pincelada bem interessante se a gente pegar coisas da literatura para complementar esse estudo, porque é por aí, com o esclarecimento, com o estudo, com o nosso empenho, que a gente vai abrindo um pouquinho mais os nossos horizontes, clareando um pouco mais a nossa maneira de pensar, para que a gente possa então tentar seguir o nosso maior exemplo, que é o nosso querido Mestre Jesus. Fiquem aí com a paz, com a luz de Deus dentro do lar de cada um de vocês. E que assim seja. Muito obrigada.